Assistimos ao fim do chamado jardinismo, com a eleição na segunda volta de Miguel Albuquerque, que começou por ser um delfim de jardim e tornou-se um dissidente. Que balanço há a fazer destes 36 anos de Alberto João Jardim à frente do PSD Madeira e do Governo Regional? De facto, o jardinismo acabou. Primeiro porque Alberto João Jardim sai e segundo porque é substituído por alguém que é, do ponto de vista de estilo, de maneira de agir, de maneira de pensar, diferente do estilo inconfundível de Jardim. Eu diria que há duas fases no governo de Jardim. Ele foi governante 36 anos, não Exatamente. 40 ao contato com o Steve, mas 36. Ele só entrou em 78 para Presidente do Governo Nacional. Houve 24 anos francamente bons, muito bons. Isto é, ele pegou no que era uma minoria inglesa e uma minoria de classe alta madeirense. E depois não havia classe média. E havia depois realmente gente muito pobre, vivendo sobretudo da agricultura. Ele criou a classe média na Madeira. Criou, não foi ele que criou, mas foi o PSD pela sua mão. Sim. E, portanto, a classe média que depois se cansou dele, do seu estilo rural, quis um estilo mais urbano e mais europeu, mas foi ele que a criou. E depois teve 12 anos finais, que foram penosos e crescentemente penosos, porque ele não soube sair a tempo. Sim. E, como disse bem, foi criando delfins e devorando delfins. Sim. Criava um e depois devorava. Depois criava outro ou tentava devorar. Alguns devorou. Portanto, acha que ele levou muito tempo a sair? Ele demorou tempo demais a sair. Eu lembro-me de logo um dos meus primeiros começos, na primeira encarnação de TVI e depois na RTP, ter comprado até uma guerra com ele, porque um dia disse que ele devia sair e devia perceber que devia sair e tal. E ele amou imenso com isso. Claro que depois quem não sabe sair pelo seu pé e sai tarde demais, sai aos empurrões. E é injusto e triste porque ele não merecia isso. Portanto, acha que ele saiu aos empurrões? Saiu aos empurrões. E não devia sair assim. Merecia não dever sair assim. E depois os portugueses são terríveis. Quando uma pessoa está no top, está no top. Todos os povos são isso. Mas os portugueses não foram. Quando entra em desgraça, não o conhecem. Sim. Bom, em qualquer caso, eu recordo 3 apontamentos de Jardim antes de passar a Miguel Albuquerque. Um apontamento que mostra como ele, que muitas vezes é considerado, como diz, falava demais, desbocado, insensato, irracional, e não era muito premeditado aquilo que dizia. Ele tinha uma relação com Sá Carneiro, que era a pessoa mais racional do mundo, intimíssima. Sá Carneiro adorava Jardim. E quando Primeiro-Ministro, sempre que podia, nos seus tempos livres, ia para a Madeira com Senua Bocassis e estava com Jardim. A segunda é um episódio que eu já contei várias vezes, mas hoje vale a pena recordar, pode não haver mais pretextos. Quem fez Cavaco Silva Primeiro-Ministro, de alguma maneira, foi Jardim. Porque no célebre Congresso da Figueira da Foz, quando às 6 da manhã já estavam ultrapassados todos os prazos, quem presidia o Congresso foi Jardim, que apesar de estar contra Cavaco Silva, foi alargando o prazo para que Cavaco conseguisse recolher assinaturas. E, no fim, ainda arranjou 16 assinaturas da Madeira, não sei como é que ele arranjou, às 6 da manhã, mas arranjou 16 assinaturas, sem as quais Cavaco não tinha chegado a candidato, não tinha chegado a líder, não tinha chegado a Primeiro-Ministro, não tinha sido nem Primeiro-Ministro nem Presidente da República. Deve essa a Jardim. A terceira é, sabe, o governo com quem se deu melhor, António Guterres, e o governante Sousa Franco. Foi de longe o Ministro das Finanças com o qual se deu melhor. Agora Miguel Albuquerque. Como disse, ele a certa altura foi um querido Jardim, não tão querido quanto outros queridos, mas foi. Sim. E depois destacou-se. Criou a sua legitimidade própria, nunca entrou no governo regional da Madeira, provavelmente porque o Jardim não queria, mas também porque o próprio não fez nada por isso, e criou a sua legitimidade como um bom presidente que foi da Câmara Municipal do Funchal. É um estilo diferente, é um estilo mais fechado, menos extrovertido, um estilo mais intelectual, mais urbano, embora o Jardim também seja mais intelectual do que parece, e obviamente, como é que mais acha jovem. Que vão ser as relações entre Eu acho Miguel o seguinte, eu acho que ele era, eu disse isso há 15 dias ou 3 semanas, ele era de longe o melhor nome que havia no PSD Madeira agora, para enfrentar as legislativas regionais. Vai ter um ótimo relacionamento com Passos Coelho, ele dá-se muito bem com todos os antigos líderes do PSD. Sim. Dá-se muito bem com Passos Coelho, atual líder, mas deu-se muito bem com Santana Lopes, com Marcos Mendes, comigo muitíssimo bem. Portanto, deu-se sempre muito bem. E é de facto o que tem melhores condições para. Tem uma dúvida em relação a ela. Nunca foi governo regional.
E uma coisa é ser ao governo autárquico, outra coisa é governo regional ou governo nacional. Mas eu acho que ele tem qualidade, inteligência e capacidade de formar uma equipa e ser um bom presidente do governo regional. Portanto, desse ponto de vista, as relações entre Madeira e continente irão apaziguar. Vão melhorar. Vão melhorar porque havia ali uma tensão um pouco injusta. Foi Passos Coelho, não tinha paciência para Jardim e Jardim estava já muito crispado. Pois. Com a perda de terreno e, por outro lado, muito contestatário, mesmo quando dizia coisas certas sobre o governo nacional, soavam a ressentimento pessoal.